Olá pessoal, tudo bem? Continuando então nossa série de vídeos de perguntas e respostas, o Falco Responde, eu vou estar aqui respondendo as perguntas que a nossa comunidade nos envia na quarta-feira através do nosso Stories lá no Instagram ou na postagem do YouTube que eu faço também na quarta-feira. Se você tiver interesse que a sua resposta seja respondida aqui, é só na próxima quarta-feira, em todas as próximas quarta-feiras, você enviar a sua pergunta através desses dois mecanismos, o Stories do nosso Instagram e também uma postagem no nosso Facebook, uma postagem escrita onde você digita a sua pergunta nos comentários dessa postagem, ok? Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva e dê um gostei se você gosta dessa série de vídeos para ajudar o canal a atingir mais pessoas e o YouTube perceber que o nosso conteúdo importa, digamos assim. Se você no final das contas não gostar do vídeo, dê um não gostei e aí não tem problema também, não precisa fazer nada de se inscrever ou não, ok? Então vamos à primeira pergunta. Primeira pergunta: o que fazer para evitar ciclos de autossabotagem? Nunca termino o que começo. A motivação inicial muitas vezes se perde no meio do caminho. E também o tratamento para a depressão começa olhando as coisas negativas. Eu acho que daí é outra pergunta, né? E também, o tratamento da depressão começa olhando as coisas negativas e possivelmente trazendo lembranças ruins. Ou faz com que o paciente treine um olhar para o positivo, para assim, com a energia melhor, conseguir encarar questões mais negativas do passado. Então, assim, como evitar a questão dos ciclos de autossabotagem? Primeiro, a primeira pergunta. Os ciclos de autossabotagem, os ciclos, na verdade, que todo mundo tem, que é os ciclos de manutenção, que a gente pode dizer, onde a pessoa se mantém naquele problema, naquele transtorno, naquela dificuldade dela. Então, olhando assim, pensando no modelo cognitivo, onde a gente tem o pensamento que gera aliás, que nós temos a situação que gera o pensamento automático, que depois gera as reações, que é uma emoção, um comportamento, uma resposta fisiológica. Normalmente, os pensamentos disfuncionais vão gerar, então, reações disfuncionais. E essas reações, normalmente, o comportamento é o que mantém a gente no problema. Isso seria, por exemplo, o ciclo de autossabotagem, o que a gente poderia dizer nesse sentido. Então, a pessoa, às vezes, vai ali, ela tenta mudar o pensamento dela, fala, não, vai dar certo, eu vou conseguir e tal. Mas ela tem o comportamento de não fazer. Então, ela evita as situações, ela faz de um jeito totalmente ruim, onde ela mantém o seu problema e aí acaba permanecendo ali por mais tempo e sofrendo cada vez mais. E como evitar isso, como cortar esses ciclos? Basicamente é evitando ter o comportamento de manutenção, que seria o comportamento de segurança que a gente fala, Então, se o sujeito não é uma coisa super fácil de fazer, por isso que a ideia da terapia para tentar ajudar que seja mais fácil de se fazer isso. Então, se o sujeito, por exemplo, é depressivo, como você coloca aqui, às vezes ele vai evitar ir nos lugares, Então, evitar sair de casa, evitar conversar com as pessoas e tal. Esse comportamento é uma autossabotagem, porque vamos supor, se ele tem um pensamento, por exemplo, ninguém gosta de mim, ninguém quer sair comigo e tal. Ele tendo o comportamento de não sair, ficando sozinho, isso vai fazer com que as pessoas realmente, às vezes, se afastem dele ou que ele diminua aí o contato social. Isso vai mostrar para ele, olha só, tá vendo? Ninguém se importa comigo e tal. E ele vai se manter nessa questão. Então, o que a gente tem que fazer para evitar isso é evitar o comportamento que mantém o problema, que é o comportamento de segurança. Então, se ele não quer sair, é ter o comportamento de sair, de ir, de ver os amigos, é forçar isso, por pior que seja. E aí isso responde a um pouco a próxima pergunta também, que é essa questão, por exemplo, da depressão. Começa olhando as coisas negativas. Sim, a gente vai olhar as coisas negativas, seja os pensamentos negativos, seja o que ela quer evitar de fazer, porque causa muito sofrimento nela. É muito difícil para mim. Mas a gente precisa fazer essas coisas, precisa se expor a esses pensamentos também, para mostrar que não tem problema nenhum. Você se expor a pensamentos negativos não tem problema não, porque a gente precisa expor esses pensamentos para mostrar que eles são às vezes exagerados e que a gente pode pensar de uma maneira mais funcional. Fica complicado a gente fazer isso de ter um olhar mais positivo. Para ele ter um olhar mais positivo, a gente precisa trabalhar com os pensamentos disfuncionais, os pensamentos negativos. Então é uma coisa que não tem como você trabalhar o positivo antes para depois ir para o negativo. O que a gente pode fazer é uma escadinha, começar com coisas um pouco mais leves, mais tranquilas, para que ele ganhe mais confiança
e aí depois a gente vai para coisas mais difíceis, pensamentos mais pesados e tal, ou comportamentos mais difíceis também dele fazer, ok? É isso. Se você tiver qualquer outra dúvida, não sei se eu respondi direito a sua pergunta, você pode enviar depois lá pelo Instagram, que eu tento responder melhor. Próximas perguntas. Gostaria que falasse mais sobre uma pessoa com transtornos psicológicos atuar na psicologia. Essa pergunta já foi enviada lá no Stories da segunda-feira, que eu faço perguntas e respostas pelo próprio Stories, né? Bom, sim, uma pessoa com transtornos psicológicos, ela pode sim atuar, né, na psicologia como psicólogo, porque assim, a maioria das pessoas tem algum problema, né? Seja um problema psicológico mesmo, de saúde mental, ou problemas, né, de relacionamento, problemas em casa, né, problemas com a família. Então, é uma coisa assim, se a gente pensar que a pessoa não pode atuar na psicologia como psicólogo, se ela tem algum problema, algum transtorno, é completamente absurdo, né? O que é delicado aí é o seguinte, que a pessoa que tem um problema, seja um transtorno psicológico, psiquiátrico, ou seja, um problema familiar e tal, é que ela seja no mínimo, né, assim, que ela trate isso. Então, um psicólogo que faça um tratamento também, onde ele tente entender que os transtornos, porque se o próprio psicólogo não trata o transtorno dele, não considera aquilo válido para ser tratado, né, que não vale a pena ser tratado, ou que não quer ser chamado de louco, né, coisas nesse sentido. Se o próprio psicólogo faz isso, é muito difícil as pessoas comuns também perderem esse preconceito com a psicologia, perderem essa ideia de que não dá para resolver o problema, né, que é assim mesmo o casamento, não precisa conversar e tal. Então, o que de se esperar não é que a pessoa que o psicólogo, por exemplo, não tenha nenhum transtorno, nenhum problema, nenhuma dificuldade, mas é de se esperar que ele pelo menos busque ajuda, que ele tente resolver, que isso é o processo natural. E além disso, se o psicólogo tem algum desses problemas e ele já resolveu esses problemas, é uma ferramenta a mais que ele tem para poder passar para o paciente que é possível melhorar, que ele tem os dados, assim, ele tem mais dados, tem evidências concretas que funcionam e coisas assim, principalmente se ele tratou baseado na sua própria teoria. Eu tenho até exemplos pessoais disso, quando eu era... Por isso que eu falo, a gente precisa sempre... começa com a gente a ideia de normalizar os transtornos. Quando eu era adolescente, sei lá, começo de faculdade, assim, fui diagnosticado com depressão, por exemplo, tomei antidepressivo e tal. Hoje, né, não tenho mais sintomas disso, não tenho problemas com isso, mas fiz um tratamento para isso e tudo mais. Não tem problema nenhum disso. Isso não me fez uma pessoa pior e tal. Na verdade, me mostra ser uma pessoa normal, como todo mundo, e que é possível superar. Ao mesmo tempo que, pensando, por exemplo, eu, na realidade, sou a pessoa mais introvertida que eu conheço, né? Até, digamos, começar a atender, né? Porque daí você começa a atender, você vê mais pessoas. Mas até então, eu era a pessoa mais introvertida que eu conheço, tímida e tal, e pode até se dizer um pouquinho com ansiedade social. Seria absurdo pensar que eu estaria fazendo isso, por exemplo, né? Fazendo vídeos e me expondo de alguma maneira. Então, só que eu fiz o trabalho para isso. E aí foi meio que nesse processo foi junto com a terapia também de me expor, né? Por isso que eu falo tanto da terapia cognitiva e dessa questão da exposição, de me expor em situações, começar a expor mais a minha opinião, de colocar lá a cara a tapa, né? Digamos assim. E com isso for melhorando, né? Então é uma coisa, lógico que é um processo, é uma coisa que não foi assim, mas me ajuda muito. É uma diferença enorme, como eu era antes, como eu era hoje. E isso, como eu digo, pode servir também como uma evidência de que a terapia funciona. Isso pode ajudar o paciente a se sentir, nossa, então eu não estou sozinho nisso também, né? Porque é difícil também você vender uma ideia para o paciente que você nem mesmo faz, ou que você, né, não acredita, digamos assim. E como eu passei por isso, eu acredito, eu confio, eu pus em prática, funciona, e é até melhor para eu passar isso para o paciente. Então, assim, perder o preconceito começa com a gente. Então, independente do transtorno que a gente falar, lógico, né, se a gente está falando aqui de pacientes, de pessoas muito sérias, né, transtornos muito sérios, sei lá, esquizofrenia, onde a pessoa tem coisas psicóticas e tal, aí já é um pouquinho, acho que
complicado dependendo de como isso acontece no dia a dia dele. Agora, quando a gente fala uma depressão, um transtorno de ansiedade, um Tourette, né, coisas nesse sentido, onde não necessariamente afeta o seu processo cognitivo, né, daquela situação para ajudar o paciente, não tem problema nenhum e pode ser até benéfico desde que o terapeuta busque ajuda, que o terapeuta se importe com isso e normalize essa situação, ok? Espero que tenha respondido a sua pergunta. Então é completamente tranquilo, normal e a gente tem que aprender a perder o preconceito, porque a própria população perdeu o preconceito com psicologia, com psiquiatria. Nós mesmos psicólogos precisamos perder esse preconceito também de falar tranquilamente, né? Tive depressão, tenho ansiedade, coisas nesse sentido, ou qualquer outro transtorno que seja um pouquinho, né, mais sério, ok? Bom, próxima pergunta. O que te fez deixar a veterinária para ir para a psicologia? Bom, para quem não sabe, né, algumas pessoas me perguntaram, eu, como comentei, eu fiz 2 faculdades e fiz, no caso, a veterinária. No meio da veterinária eu comecei a psicologia e fiz as 2 juntas, né? Então, assim, o que me fez deixar a veterinária? A veterinária, no caso, no começo de tudo, foi na questão da infância e tal, aonde eu pensava, eu gosto de bichinho, né? Gosto de animal e tal. Só que no fim das contas no curso é bem diferente, né? Ainda mais você tem que se tornar uma pessoa muito mais fria, pelo menos eu precisei me tornar uma pessoa muito mais fria durante o curso, porque você tem que abrir o bicho, né, e tal. Então é uma coisa que você não perde um pouquinho aquela coisa de criança, né, gostar de bicho e tal. E eu não me via muito assim tendo, sabe, muito direcionamento para onde ir e tal. Ao mesmo tempo que a minha mãe também é psicóloga, tanto é que ela tá comigo em alguns vídeos, ela tem alguns vídeos aqui no canal, então a gente montou a empresa junto. E ela me sugeriu, por que você não faz psicologia também? Aí eu falei assim, mas eu já estou fazendo faculdade e tal. Ela falou assim, faz as 2 juntas, se não der conta, ok, para, né? Então tive essa possibilidade. Falei, ok, então vamos ver se eu conseguir, né, fazer as 2, ok. E fiz, e no final das contas aí eu tentei pensava em misturar as 2 coisas, né, comportamento animal, coisas nesse sentido. Só que na época era uma coisa que muito fraca ainda no país, tinha que ir para fora para fazer cursos, né, coisas nesse sentido. E como eu já estava na psicologia, ia ser muito difícil fazer isso, né, enquanto tá na faculdade, ir para fora ou qualquer outra coisa, fazer cursos mais extensos, porque eu ainda estava na faculdade, né. Então, e eu acabei me identificando bastante com a psicologia, então eu acabei focando mais só na psicologia e ponto. E aí eu utilizo a veterinária porque, no sentido de, às vezes, algumas comparações que eu faço e tal, questão do estresse, por exemplo, porque o meu TCC na veterinária foi um estudo científico onde eu analisei, eu filmei frangos, né, em baias e tal, e eu mostrando o estresse deles, que o estresse, quando tá com uma quantidade muito grande de frango numa mesma baia e com a cama, né, que fala ali suja, higiene e tal, isso causa muito estresse, dá pra ver pelos comportamentos dele, fiquei lá analisando o comportamento dos frangos, né, que são considerados estressantes, isso causava uma mortalidade maior e tal, e isso, querendo ou não, eu uso às vezes como exemplo para mostrar a questão do estresse, como isso afeta o corpo, querendo ou não, são animais diferentes, mas de qualquer maneira são animais, né, porque isso não afetaria a gente também de alguma maneira. Então, é basicamente por isso que eu deixei a veterinária e acabei focando mais na psicologia. Como a TCC atua na agorafobia? Bom, como todo transtorno de ansiedade, a agorafobia é o ápice, digamos assim, a pior coisa da pessoa que tem o síndrome do pânico, né? A ponto dela não conseguir nem sair de casa, né? Porque o mundo, ela pode ter um ataque a qualquer momento, ninguém vai estar lá para ajudar ela, coisas nesse sentido. Então, como atuar na agorafobia? É como todos os outros transtornos de ansiedade. A gente pega, monta lá, primeiro tenta trabalhar com os pensamentos disfuncionais dela sobre isso, sobre as situações. Depois a gente vai montar uma hierarquia das situações que ela teme e ir de pouquinho em pouquinho. Então, começar, por exemplo, sai na frente ali da sua casa, fica ali tanto tempo, aí ela vai sofrer com isso. E aí Aí depois que ela tiver, ok fazendo isso por muito tempo, aí a gente passa para o próximo passo, atravessa a rua, né, vai até a padaria, conversa com fulano e tal.
Então a gente vai fazendo essa escadinha, aí vai depender, o que vai fazer exatamente depende do paciente, porque depende de cada caso, basicamente. Mas é isso, a gente vai expondo o paciente aos seus medos, às situações que em níveis, né, bem pequenos, e vai subindo até coisas maiores, né, tipo ir no supermercado sozinho, né, tipo uma coisa bem grande assim. Então é basicamente assim que a gente atua, que é como a gente atua para qualquer transtorno aí de ansiedade, né? Seja ansiedade social, ansiedade generalizada, síndrome do pânico, fobias, né? E agorafobia também, que é o ápice da síndrome do pânico. Próxima pergunta: como iniciar na clínica? Estou no 10º semestre de psicologia, a TCC também. Bom, inicialmente, né, essa ideia de como iniciar na clínica. Primeiramente tem as questões legais que você tem que fazer, né? Ver questão do conselho de psicologia, ver coisa de alvará, essas coisas assim, se você quiser ter o seu próprio espaço. Tem gente que nem faz essas coisas, mas daí corre o risco de ser multado, né? Coisas assim. Primeiramente, né, eu acho que eu tenho que falar isso, né, que você precisa fazer essas coisas. Agora, na questão de profissão, o ideal é que você sempre busque estudar mais, né? Seja por livros, seja por cursos, por conteúdos que você acha na internet, cursos pagos, cursos gratuitos, o que for, palestras, workshops, está sempre se atualizando nesse sentido. Não estou falando necessariamente de fazer uma especialização, tá? Porque essa ideia de não, hoje precisa de uma especialização, não acho que é tão assim do mesmo jeito que hoje não precisa de uma universidade, tanto assim, né? Então é mais na questão de você ter ali o conhecimento e você ir fazendo. Porque a ideia de você falar assim, mas eu sou especialista nisso, aquilo, isso sinceramente para o paciente não faz diferença nenhuma. O fato de eu ser especialista em terapia cognitivo comportamental hoje tem algum benefício no caso das pessoas me indicarem por conta disso, mas foi um tempo para isso. Não é uma coisa que para o paciente não faz diferença nenhuma ele saber se eu sou especialista nisso ou naquilo. Para ele não faz, porque para ele eu sou psicólogo e ponto. Eu poderia trabalhar com tudo o que eu trabalho sem ser especialista. Okay? Eu poderia fazer tudo o que eu faço sem ser necessariamente especialista. A especialização me ajuda mais na questão de eu ter esse conhecimento, né, de ter o contato com as pessoas dessa área, mas é nesse sentido, de ajudar no estudo para isso. Então é isso, seria estudo. Eu aconselharia também, começar com coisas que talvez não precisam de um investimento tão grande, sabe? Vou alugar uma clínica e tal. Não, comece talvez a ver se dá para alugar uma sala, né? Coisas menores assim. Ao mesmo tempo você pode tentar coisas online, que tem, porque agora pode, né? Fazer atendimento online, tem alguns aplicativos, coisas assim, onde você pode se inscrever para poder fazer atendimentos online. Isso é uma boa. Eu indicaria também você começar aí seja um Instagram ou um Facebook, preferencialmente um Instagram, porque é o que está crescendo mais hoje. Então, Instagram, Facebook, um canal, sei lá, para você poder divulgar o seu trabalho, a sua maneira de trabalhar, como você pensa e tal, porque isso ajuda muito você a divulgar, porque os pacientes às vezes procuram você e aí acham isso, vê mais coisas, então isso dá um pouco mais de credibilidade, ajuda você a estudar mais, pelo menos me ajudou muito eu montar esse canal, porque me fez buscar mais, né? Então, porque todo o conteúdo novo que eu tinha que eu ia fazer um vídeo, eu estudava para aquilo, né? Então eu ia pesquisar, olhava o DSM e tal, olhava em livros e tal, então é uma coisa que me ajudava bastante a estudar e colocar esse conteúdo para fora, então, porque daí eu escrevia e tal, então é uma coisa que ajuda a manter também a informação, é uma coisa muito, muito boa também. Então, a questão do estudo, a questão de se expor aí publicamente de alguma maneira, umas redes sociais, eu acho que pelo menos é importante, algumas pessoas vão falar que não, e tomar cuidado com custos, né? Não fazer coisas que tenham custo elevado, alugar uma sala, às vezes você pode alugar horário, né? Onde você vai pagar ali, sei lá, R$20 naquele horário só. Tudo bem, seu lucro, digamos assim, vai diminuir, mas é um começo. Ou fazer atendimentos online também. Outra dica que eu dou é procurar conhecer psiquiatras, né? Procurar conhecer psiquiatras da sua região, alguns que você conheça já, ou se não conhecer, se apresentar para alguns psiquiatras para que eles indiquem para você, né? Fala que você às vezes, não sei, dá um desconto se for indicação dele, ou não cobra a primeira sessão, aí você decide como fazer. Isso é uma coisa também que eu acho muito positiva para pelo menos ir ganhando aí os clientes. E depois,
Eu acho que também assim, apresentar seu trabalho, por exemplo, para sindicatos, né? Sindicatos disso, daquilo, para grupos, né? De pessoas, para você fazer tipo um convênio, né? Um convênio, mas não necessariamente. Também você pode procurar isso, convênios, né? Convênios clínicos, seja Unimed e outros, né? Que tem na sua cidade ou no país. Ao mesmo tempo, buscar convênios meio que meio de acordos, assim, né? Necessariamente contratos, onde você vai numa empresa e fala assim, eu faço atendimento para os seus funcionários com desconto, se você indicar para mim, sabe? Coisas nesse sentido. Então, vai atrás dessas coisas, ok? Essas basicamente as dicas que eu diria para você iniciar na clínica. Então, deixa eu ver só para recapitular se eu lembro, né? É você estudar, né? Tipo, não parar de estudar, tá sempre buscando novas informações. É você não gastar muito, né? No seu investimento de uma clínica, digamos assim, pelo menos inicialmente, né? Você buscar atendimentos onde você consiga ir, seja um atendimento online, seja fazer convênios, coisas assim, conversar com psiquiatras também, ok? Então, essas são as minhas dicas. Se você tiver qualquer outra coisa, depois você me envia. Bom, próxima pergunta. Como trabalhar com dependentes químicos na TCC? Eu acho que essa é a pergunta, né? Porque dependente e químicos, imagino que é dependentes químicos, né? Na TCC. Bom, como trabalhar com dependente químico, principalmente na TCC, um livro muito bom é esse daqui, tá? Que é o Tratamento da Dependência Química e as Terapias Cognitivo-Comportamentais, que é da Neide Zanelato e o Ronaldo Laranjeira, né? Então, assim, é um livro muito bom, muito bacana, que ele fala tanto da dependência, como também fala da terapia cognitivo-comportamental e como você faz para tratar isso, né, basicamente. Então, eu aconselho vocês a terem esse livro, né, com apoio, porque caso vocês façam um atendimento de alguém que tem um transtorno, né, ou uma dependência química e tal, você pode usar esse livro para te ajudar. Mas basicamente, né, o tratamento, o trabalho, é a ideia assim, de você buscar, como sempre, os pensamentos disfuncionais, o comportamento e tal, no modelo cognitivo básico. Mas a ideia aqui é que os pensamentos automáticos deles normalmente vão levar a um comportamento disfuncional de manutenção, que seria justamente o uso da droga, né? Então, por exemplo, até ele coloca um exemplo aqui, a crença central: sou infeliz. Pensamento automático: estou preso nesse sentimento ruim. Emoção: triste, frustrado. A partir do momento que ele se sente triste, frustrado, ele tem uma conclusão: preciso da droga para me sentir melhor. E aí ele vai, então, sente a necessidade da droga, seria o craving, né? A fissura pela droga. E aí é nisso que a gente precisa trabalhar. Então a gente precisa trabalhar, por exemplo, com esse pensamento automático: estou preso nesse sentimento ruim. Tipo, será que você está mesmo? Será que você não consegue sair de alguma maneira? Será que não tem outra solução? Trabalhar com essa tristeza, essa questão da sou infeliz. Será que não tem outras coisas que te trazem felicidade, ou como outras coisas que podem te trazer felicidade, que não seja necessariamente a droga, ou preciso de droga? Você realmente precisa dessa droga, né? O que essa droga te causa, né? Quais as desvantagens de você fazer esse uso, como isso mantém o seu problema. Então, é um livro muito bacana que pode te ajudar nisso, né? E ele tem aqui, por exemplo, até mesmo um modelo completo do uso de substâncias, né? Que é nesse modelo que a gente vai trabalhar. Como a gente trabalha no modelo cognitivo, cada fase deles, onde a gente vê que é o problema, nisso daqui também tem esse modelo do uso de substâncias, né? Então, por exemplo, ele coloca estímulo ativadores externos e internos. Então, tem um estímulo. Esse estímulo ativa uma crença do paciente. Isso vem, então, pensamentos automáticos que causa a fissura, né? O craving, que ele sente vontade de usar a droga ou a substância. E aí ele tem crenças facilitadoras, né? Que seriam tipo assim: mas é só por hoje, ou vai me ajudar nisso. Então, crenças que facilitam ele fazer o uso dessas coisas, né? Que a gente chama de crenças, pensamentos permissivos, né? Que eles permitem que você faça isso, tanto dependência química, ou pessoas que têm problema com transtorno alimentar também, ou que comem muito, às vezes tem isso, né? Mas eu tô tão mal, é a única coisa que me dá prazer, coisas nesse sentido. E aí depois quando isso acontece, ele usa, ele foca então ele toma uma ação, ele tem uma ação que seria o uso, coisas nesse sentido, e aí ele usa a droga, então, ou ele tem uma recaída ali para o uso da droga.
E aí ele fazendo isso, isso causa alguns estímulos externos também, por exemplo, as pessoas reprimem ele, coisas assim, aí volta tudo de novo, ativa uma outra crença, tá vendo, eu sou incapaz, eu não consigo mesmo, mas eu tô muito mal, tá, eu tô precisando da droga, e mantém isso aí, é o que a gente precisa fazer, é cortar, né, esses ciclos, ok? Então, basicamente é isso que eu aconselho para você, seria se você já trabalha na clínica, seria adquirir esse livro aqui, o Tratamento da Dependência Química e as Terapias Cognitivo-Comportamentais que podem te ajudar bastante. Ok? Próxima e última pergunta. Na TCC, é comum o profissional utilizar embasamento teórico de outras abordagens? A gente pode assim ter o conhecimento do embasamento teórico de outras abordagens para usar como exemplo e tal. Não sei se é comum necessariamente, porque daí eu teria que saber como é o trabalho de todos os terapeutas cognitivo-comportamentais, correto? Então, eu como tive alguma coisa de psicanálise, no caso até mesmo no fim da faculdade, a minha experiência clínica, a parte da clínica foi em psicanálise, né, no caso de psicanálise de Lacan, é uma coisa que eu tenho um conhecimento básico, né, mas eu tenho algum conhecimento. Então, às vezes eu falo sobre isso, mas não necessariamente para explicar o comportamento do paciente, mas para simplesmente comentar, se a gente está comentando sobre isso, para às vezes comparar as duas abordagens, coisas nesse sentido. Então a gente pode usar esse embasamento nesse sentido, pelo menos é como eu uso. Agora, usar o embasamento teórico de outra abordagem para explicar o funcionamento do indivíduo, acho que não, porque na TCC ela já é muito completa, né? Ela já explica muito bem por que o indivíduo se comporta como ele se comporta, por que ele se mantém naquele problema e coisas nesse sentido. Então, ela sendo completa dessa maneira, não tem a necessidade disso, ok? Bom, pessoal, era isso. Novamente, se você quiser a sua pergunta respondida dessa maneira, nas quartas-feiras tem lá no nosso stories no Instagram ou numa postagem aqui no YouTube, postagem escrita, onde você coloca lá a sua pergunta nos comentários. Se você gostou desse vídeo, dê um gostei e se inscreva no canal. Se não gostou, dê um não gostei. E qualquer coisa é só enviar nos comentários. Obrigado e até o próximo vídeo.